queria Não discutir, é uma conversar crise. um pouco mais sobre essa questão das alíquotas progressivas. Maria Lúcia, existe um grupo que defende que essas alíquotas progressivas, da forma como elas estão apresentadas, elas configurariam confisco e deve parar no Supremo Tribunal Federal. Eu queria ouvi-lo em relação a isso e em relação ao fato de que os servidores públicos, diferente do que acontece no regime geral, eles se aposentam e seguem contribuindo para a Previdência, né? Tanto os servidores quanto os seus pensionistas seguem contribuindo para a Previdência. Na sua opinião, isso descaracteriza o caráter intergeracional da Previdência, de que contribui quem está na ativa para, entre aspas, sustentar quem está trabalhando? No caso dos servidores, isso foi quebrado, não? Os servidores tiveram já a reforma, que a deputada Gleice, inclusive, comentou durante o governo Lula, que já estabeleceu o teto, o mesmo teto do regime geral da Previdência Social, é aplicado aos novos servidores públicos que entram a partir da 2013. regulamentação em 2013. Então, somente aqueles servidores mais antigos que contribuíram sobre o bruto, e isso faz uma grande diferença. Se pegarmos aí dois trabalhadores, um do setor público e um do setor privado, os dois com salário de 20 mil, quando o teto da Previdência, regime geral, era 3 mil. Esse servidor público pagava R$ 2.200, 11% sobre 20 mil. O servidor da iniciativa privada pagava R$ 240, 8% sobre 3 mil, que era o teto. Então, um pagava por mês 2.200, o outro 240. E mais, o servidor público não tem fundo de garantia. Nesse nível salarial, um colega nosso fez um cálculo, fundo de garantia ao longo da vida daria mais de 3 milhões. Servidor público não tem. E depois que aposenta, o servidor público continua contribuindo. Então, onde é que está privilégio aí? Não tem privilégio. Agora, se tem alguém ganhando acima do teto, não deveria ter. Tem um teto constitucional, deveria ter uma régua. A questão das alíquotas muito altas, é claro que isso é confisco, porque o trabalhador acima de R$ 5 mil já paga 27,5% na fonte, já paga 11% a 14%. Então, cerca de 40% já fica retido na fonte. O escândalo no Brasil está no lado da Receita, nas desonerações para quem não precisa, nas desonerações injustificadas, nos incentivos fiscais injustificados, na isenção na distribuição de lucro. Nós temos por faixas de renda, divulgadas inclusive pela Receita Federal, a maior faixa de renda em 320 salários mínimos por mês. Se o senhor sabia, deputado, tem uma faixa de renda, tem cerca de 29 mil pessoas nessa faixa de renda de 320 salários mínimos por mês. Inclusive, a maior parte do rendimento dessas pessoas é isento, por causa de uma distorção que só existe no Brasil e na Estônia, que isenta distribuição de lucros e dividendos. A Câmara vai começar a debater um projeto de lei que acaba de ser protocolado. Eu vi do deputado PSB. Luiz Miranda, do Democrata, do Eu DF. Eu vi um do PSB. Que é o presidente da Frente Parlamentar, que está tratando essa questão tributária, justamente com essa ideia de tributar lucros e dividendos. Eu vi um projeto do PSB sobre a distribuição de lucros e sobre a tributação de grandes fortunas acima de